Irmãos, diante do Senhor, diante do Pai, o Espírito Santo sobre mim mesmo nos últimos dias, cale-se toda a terra, toda a humanidade, toda a humanidade permaneça calado diante de Deus, diante do Pai, o Espírito Santo em mim manifesto nos dias de hoje. Portanto, a paz, a santidade ou a justiça com o correto juízo de Deus jamais virá enquanto a igreja, o trigo ainda no deserto, permanecer transgredindo a lei de Deus. Ou seja, não existe renovação, não existe restauração, não existe filho de Deus renovado enquanto não houver a primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo. Não haverá salvação, não haverá santidade enquanto as pessoas permanecerem ou permanecem transgredindo a lei de Deus. Ou seja, é hipocrisia, é idolatria e corrupção generalizada. Aquele que diz ou afirma estar vivenciando ou vivendo a paz, a santidade ou a justiça do Senhor, estando ainda na transgressão contra a lei de Deus, estando ainda transgredindo a lei de Deus, não existe paz, não existe harmonia, não existe verdade, não existe santidade, né? Não existe santidade, não existe paz, estando toda a terra ou toda a humanidade transgredindo a lei de Deus. Portanto, lembrem-se, a cura ou o remédio amargo para toda esta enfermidade, a desobediência, a rebeldia, a transgressão à lei de Deus, né? A cura ou remédio amargo para toda esta enfermidade está no cessar da transgressão da lei de Sião por meio do Filho e herdeiro unigênito do Senhor nos últimos dias. Ou seja, a cura para toda esta enfermidade, né? Para todo este câncer, a cura definitiva para todo este câncer da desobediência ou da rebeldia está no cessar da transgressão da lei de Deus por mim mesmo nos dias de hoje. Ou seja, paz, santidade ou justiça com transgressão da lei? Ponto de interrogação. Isso não existe. Nunca existiu, né? Nunca existiu. A verdadeira paz, a santidade ou a justiça de Deus, né? Ou de Cristo, né? Sem que as pessoas não venha ou não viesse cessar toda a transgressão à lei de Deus por meio do Filho nos últimos dias desde ontem, já que tudo foi criado por Deus, né? Através de Cristo. Portanto, a cura, o remédio é amargo. A cura, né? O remédio é amargo. Portanto, volto a repetir, diante do Senhor em mim novamente manifesto nos últimos dias, cale-se toda a terra, toda a humanidade fique ou permaneça de boca fechada, de boca calada, né? De boca fechada, em silêncio, para que o Espírito de Deus sobre mim venha verdadeiramente santificar, purificar, lembrar, profetizar e selar na testa os novos eleitos ou novos escolhidos de Deus com a lei de Sião, o evangelho eterno e o selo do Deus vivo por meu intermédio nos dias de hoje. Portanto, o pecado
O pecado é a transgressão da lei? Ponto de interrogação. Uma nova questão. O pecado é a transgressão da lei? Ponto de interrogação. Claro que sim. Alguém pode ser santo transgredindo a lei? Alguém pode se tornar santo transgredindo a lei se o pecado é a transgressão da lei? Ponto de interrogação. Alguém pode se santificar a Deus ou a Cristo transgredindo a sua lei? Sim ou não? Qual a vossa resposta? Qual a vossa resposta? O amor, a paz, a santidade, né? E a justiça de Deus somente virá para toda a terra quando houver um verdadeiro cessar da transgressão à lei de Sião, a lei de Deus por meu intermédio em nossos dias. Portanto, irmãos, o Senhor mesmo, em mim manifesto nos últimos dias, faz saber a todos, né? Faz saber a todos que se não houver um cessar verdadeiro a transgressão à lei de Deus, né? Tudo irá de mal a pior. Portanto, como a igreja de Cristo no deserto deve ou deveria se preparar ou santificar em nossos dias se toda a terra e toda a humanidade ainda morta espiritualmente, né? Tanto o trigo quanto o joio são transgressores ou ainda estão transgredindo a lei de Sião, a lei de Deus, por meu intermédio, por meio do Filho, nos últimos dias, ponto de interrogação. Portanto, se o pecado é a transgressão da lei e ninguém é santo ou pratica a santidade do Senhor ou de Cristo em nossos dias, transgredindo a lei do Senhor e do seu Cristo, né? Se o pecado é a transgressão da lei, né? Quem é santo atualmente? Quem está praticando a lei? Quem está praticando a santidade de Deus ou de Cristo? Se todos são transgressores da lei, se todos ainda estão transgredindo a lei de Deus nos últimos dias, os dias de hoje, como ser santo? Como tornar-se santo, a verdadeira imagem e semelhança do Pai, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo e o seu Cristo. O santo templo do Pai, é Cristo. O vivo santo templo do Pai é Cristo. E anteriormente a esta primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo participa desta primeira ressurreição espiritual em nossos dias, mas o joio só vai ressuscitar espiritualmente depois do milênio, depois dos 1000 anos. E, portanto, anteriormente a esta primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo, anteriormente ao selamento da Igreja de Cristo com a lei de Sião na testa de cada novo membro deste corpo de Cristo ainda no deserto em nossos dias, né? Anteriormente a esta primeira ressurreição espiritual, todos estão transgredindo a lei de Deus. Portanto, a questão é, né? A pergunta é: como ser santo? Ou ainda, como tornar-se santo? Como ser santo? Se todos estão transgredindo a lei de Deus ou de Cristo nos dias de hoje e desde ontem. Ou seja, se o pecado é a transgressão da lei e todos são transgressores, né? Se o pecado é a transgressão da lei e ninguém chega ao Pai sem santidade,
Se o pecado é a transgressão da lei e ninguém é santo ou pratica a santidade do Senhor, transgredindo a lei do Senhor e do seu Cristo nos últimos dias desde ontem, a minha questão, a minha pergunta a todos vós é: como ser santo? Como tornar-se santo? A verdadeira imagem e semelhança do Pai, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, vivendo ou habitando em Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito em nossos dias. Né? Se o pecado está na transgressão da lei, o que fazer para ser santo à imagem e semelhança do Criador? Você sabe? Ponto de interrogação. Como obter a santidade e o selo do Deus vivo escrito na fronte ou na testa por meio de Cristo nos últimos dias? Como ser santo se toda a terra ou ainda toda a humanidade, né? Porque estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, todos estão mortos espiritualmente. Todos permanecem velhas criaturas. E o que é pior, ainda permanecem como ser santo se todos ainda permanecem transgredindo a lei do Senhor, né? A lei de Cristo Jesus, se é o último Adão de Deus, nestes últimos dias, desde ontem? Ponto de interrogação. O que você deve fazer, ou o que eu devo fazer, como, né? Como devo fazer, como você deve fazer para conquistar ou ganhar, adquirir a salvação do Senhor por meio do Filho nos últimos dias, né? Se toda a terra ou toda a humanidade ainda permanece transgredindo a lei de Deus, ou permanece transgredindo a lei de Cristo Jesus, Sião, sinônimo de Cristo Jesus, além Manuel, o último Adão de Deus em nossos dias. Como obter a santidade? Como praticar a santidade em meio a uma população mundial descrente, hipócrita, idólatra ou apóstata, sem fé, né? Como se pode ver ou sentir em nossos dias desde ontem. Como praticar a santidade do Senhor, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, né? Todos são transgressores da lei. E, portanto, a santidade de Deus, né? A santidade do Senhor e do seu Cristo não virá, né? Não virá por meio de transgressores da lei. Porque se toda a terra ou toda a humanidade está transgredindo a lei de Deus, quem é santo? Quem está praticando a santidade? Quem é santo? Se todos são transgressores da lei, até porque ainda não houve a primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente depois dos 1000 anos, ou ainda depois do milênio. Portanto, se até então, né, o selamento total da Igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias, né? Se até então a primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo, já dito, o joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois do milênio. E, portanto, quem é santo ou está praticando a santidade de Deus por meu intermédio em nossos dias, se toda a terra está transgredindo a lei de Deus, né? Ou seja, não existe santidade, não existe paz ou justiça enquanto as pessoas estiverem transgredindo a lei de Deus. Mas o que existe é hipocrisia, é idolatria, é a corrupção generalizada de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas,
porque não querem ou não aceitam o sacrifício, fazer o sacrifício para obedecer à lei de Sião, à lei de Deus, ou a palavra de Deus, por meu intermédio em nossos dias. Glória a Deus, aleluia, amém.